Fala galera, eu sou o Taleiro e eu tô aqui hoje finalmente, depois de sumido, pra comemorar os nossos 1000 inscritos, finalmente. Fala galera, eu sou o Taleiro. 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 Fala galera, eu sou o Taleiro e esse daqui é o último vídeo de análise e último vídeo de Boku no Hero no canal. Bora lá. Hoje eu não fiz roteiro, hoje eu não fiz os pontos lá pra trazer aqui, hoje eu só escrevi umas coisas lá no WhatsApp, no nosso grupo de membros, pra não esquecer de falar, mas eu não fiz roteiro, vai mais na emoção mesmo, né? Quem acompanhou a live de mais cedo viu lá eu me emocionando, terminando de ler esse capítulo, não sei se vou me emocionar de novo nesse vídeo aqui. Pra quem quiser ver a live eu vou deixar aqui em cima pra vocês, mas cara, eu vi as mais diversas reações aqui, lendo o capítulo de Boku no Hero Academia. Eu me privei o máximo possível de spoilers pra ter a minha reação ao vivo mesmo, lendo o capítulo de mais cedo com vocês e conseguir me blindar de todos os spoilers. Lógico que a gente vê uma página ou outra, a gente vê lá, eu vi a última página, né, do mangá circulando aí pelo Facebook, pelo Twitter, por um monte de lugar, mas eu tentei me blindar o máximo possível pra toda a parte importante da história eu ler e eu fui muito surpreendido e eu gostei muito do capítulo, eu gostei bastante, eu acho que foi bem condizente com o final que foi construído pra Boku no Hero e como eu já falei aqui várias vezes, cara, Boku no Hero teve muitos, mas muitos defeitos, muitas coisas negativas no meio ali da história, e eu acho que, eu vou falar isso daqui de novo, mas o maior erro do Kohei Horikoshi, na minha opinião, nessa trajetória inteira, foi ter terminado o primeiro capítulo de Boku no Hero com o Deku falando sobre se tornar o maior herói de todos, porque isso gerou o quê? A maior expectativa de todas também, cara, então eu vejo as mais variadas reações na internet, mas a maioria das reações são de gente que não leu Boku no Hero, tá ligado? Gente que só tá zanzando na internet, aí vê uma opinião ali, compartilha, não sabe se é verdade. Eu vi muita gente espalhando fake news, desinformação sobre o final de Boku no Hero, muita gente concordando com a fake news em desinformação. Então, eu acho que independente da sua opinião, se foi bom, se foi ruim, se foi médio, se foi medíocre o final de Boku no Hero, eu acho que o mais importante é você criar a sua opinião com base no que você mesmo leu, o que você mesmo interpretou, porque eu entendo que pra mim o final de Boku no Hero foi muito bom, mas isso daí foi uma opinião que eu construí lendo Boku no Hero durante esses 6 anos aqui, de 2018 pra cá, né? Foi quando eu comecei a acompanhar o anime, ler o mangá, e agora chegamos aí no final da história. Então se você chegou aqui no final de Boku no Hero e tá achando uma porcaria por causa disso, por causa daquilo, eu acho que o melhor que você pode fazer, mano, é ler por você, e daí você tira a sua opinião própria mesmo, né? Tô falando aqui por sinceridade mesmo, tá ligado? Porque eu vejo muita gente diminuir finais de várias obras, né? Não tô falando só de Boku no Hero, pode ser também o final de Demon Slayer, pode ser o final de Shingeki no Kyojin, pode ser o final agora de Jujutsu Kaisen, pode ser o final de Naruto, né? Pode ser, enfim, um monte de coisa de Bleach, sei lá, um monte de obras aí que ficaram famosas, consolidadas aí no mundo dos mangás e muita gente diminui a obra pelo final, né? Fala assim, final merda, obra merda, final bom, obra boa. Tem muita gente que pega um ponto específico e foca demais naquilo ali pra falar que foi bom ou que foi ruim, ou enfim, um monte de coisa assim. Eu vi muita gente focando no ponto do Deku se tornar o maior herói de todos, né? Que foi algo que foi dito no primeiro capítulo, e o primeiro muita gente leu, mas o Correia já bateu na tecla várias e várias vezes de que muita gente se tornaria os maiores heróis de todos. No capítulo anterior, o Hawks aboliu a questão do maior herói, e daí ele deixou claro, né, que ele queria dividir as responsabilidades, é uma coisa que a gente vê nesse capítulo aqui, mas foi uma coisa que a galera ficou bastante chateada, ou ficou bastante rancorosa mesmo com o Correia, né, dele não ter transformado o Deku no maior herói de todos, e dele ter, enfim, diminuído o Deku na cabeça dessas pessoas. Mas, introdução muito grande, né? Vamos lá então ler esse capítulo aqui novamente, analisar esse capítulo aqui novamente. Como eu disse, não tem roteiro, mas vamos na emoção agora, vamos ler aqui com vocês. O capítulo começa com um pôster muito bonito falando que a jornada de 10 anos nos trouxe até aqui. E como eu já falei na live, falei em vídeos aqui, é muito especial pra mim Boku no Hero, porque eu comecei a ler em 2018, quando eu tava em outro país, que eu só tinha ali um notebook praticamente pra fazer tudo, né? Eu e a minha irmã, a gente dividia ali o notebook, e eu comecei a ler Boku no Hero a partir de lá,
Na verdade, eu comecei a assistir o anime de Boku no Hero, só tinha 3 temporadas. Aí eu comecei a ler a partir de lá. Conheci o Lemillion, foi um dos primeiros personagens que eu vi no mangá. Foi um dos que eu mais gostei, mas sempre mantive o All Might como o meu personagem favorito. Inclusive agora no finalzinho também. Mas esse pôster aqui é muito emblemático, né? Diz muito sobre a jornada de 10 anos nos traz até aqui. É muito sobre também o que o Kohei foi aprendendo durante essa jornada dele de Boku no Hero e como ele foi mudando os rumos, né? Como eu falei, eu acho que ele realmente tinha a intenção no começo de fazer o Deku se tornar o maior herói de todos. Lá no anime, né, no começo, eu não lembro se é a primeira temporada ou a segunda temporada, quando abre com o Deku falando que vai ser o maior herói de todos, aparece aquele monte de vilão, tudo pegando fogo, ele tendo que enfrentar todo mundo, e aquilo ali claramente foi uma situação que o Kohei mudou ao longo da sua trajetória de Boku no Hero. Era uma ideia que ele tinha lá no começo, talvez o Deku batendo em todo mundo, tal, fazer aquele ápice de herói fodão, tal, mas foi uma ideia que ele mudou ao longo do tempo e que realmente eu acho que foi o maior erro dele ter colocado isso no primeiro capítulo, porque não abre muita brecha. Se você coloca isso no primeiro capítulo, vai sempre ficar marcado, vai sempre gerar expectativa, e isso daí não abre muita brecha pra você ir modificando a história do jeito que o Kohei modificou, por conta das vivências dele na vida dele, né? Ele passou por vários problemas de saúde ao longo do mangá de Boku no Hero, então acho que tudo isso afeta tanto a história quanto a visão que ele tem pra o que ele quer trazer pra história de Boku no Hero, né? Mas o capítulo em si começa com o Deku lembrando da frase do Shigaraki quando ele derrotou o Shigaraki, né? E fala, e você já destruiu, isso vai depender das próximas ações de vocês. Então o Deku falando pro Shigaraki que ele já tinha destruído tudo, o Shigaraki falando que ia depender das próximas ações deles, e o Deku narrador agora, 8 anos depois, com as cerejeiras voando ali em torno da Yue, né? Lá no Japão, as cerejeiras têm um significado muito forte de um recomeço, né? De uma nova era chegando. E o Deku narrador fala que as pessoas não nascem iguais, na verdade eles nascem diferentes uns dos outros, e isso permite com que você sinta empatia pelo próximo. As diferenças internas ou externas fazem você correr em direção às outras pessoas, querer alcançar as outras pessoas em busca de algo em comum. Essa foi a verdade que ele aprendeu em 17 anos. E daí aparece o Deku agora como professor da Yue. Eu vi muita gente também diminuindo o Deku por se tornar professor, né? Por escolher isso daí, mas eu acho que aí vai de cada um também, né? Eu acho que tinha muita gente que queria o Deku com muitas glórias, com muitas coisas assim, como realmente o maior herói de todos precisaria, mas isso é algo que eu vou comentando aqui ao longo do capítulo, tá bom? Quem aparece ali do lado dele é o Kota. O Kota continua ali com o seu bonezinho, chama ele de Maninho Midoriya, depois ele se corrige, chama de Professor Deku e pergunta onde vai ser a aula prática, e o Deku fala pra encontrar ele na frente do ponto de ônibus, porque eles vão lá pra USJ, e a USJ, pra quem não lembra, é aquele primeiro lugar onde eles treinaram, o primeiro lugar onde o Shigaraki invadiu e o All Might lutou contra o Nomu, jogou o Nomu pra muito longe. Mas um detalhe interessante aqui que a Mari pontuou é que quem aparece do lado do Kota, com várias marcas aqui na boca, é o cara que foi salvo pela velhinha. Era o cara do capítulo passado que tava lá dentro do porão da casa, conseguiu ser salvo pela velhinha, e aqui mostra um paralelo dos dois, né? O Kota sendo salvo pelo Deku, tornando o Deku seu maior herói, e o carinha sendo salvo pela véia lá, que negou ajuda pro Shigaraki, tornando a véia a maior heroína. Não sei se a velha acabou adotando ele, mas com certeza ela virou a maior heroína pra esse cara. O capítulo continua com o Deku lembrando de várias coisas que aconteceram durante esses 8 anos que foram se passando. Naquele dia eu ouvi muitas preces e incentivos, e elas continuam me movendo até hoje. Se prezar pelo bem dos outros realmente for o primeiro passo para se tornar um herói, então naquele dia todos se tornaram os maiores heróis. Eu pude realizar um sonho que parecia ser impossível, a história que começou quando eu saí correndo sem pensar. E isso chegou ao fim junto com as brasas do One for All. Se é assim, vocês devem estar se perguntando por que eu ainda estou escrevendo. É porque as páginas ainda não acabaram. E aí sim a gente tem a confirmação de 8 anos depois. Aqui eu puxei lá na live de mais cedo e eu falo de novo, eu acho que é uma metalinguagem também pro Kohei Horikoshi, né? Das pessoas estarem se perguntando, ele vê a repercussão da internet de por que ele continuava escrevendo, se a luta do Deku, se as lutas finais das guerras tinham acabado, por que ele continuaria dando continuidade pra Boku no Hero, por que ele ainda fez esses capítulos finais. Então ele dá essa continuação aqui, fala que ainda tinham páginas pra escrever, ele sentia a necessidade de escrever ainda mais em Boku no Hero, e eu enxergo aqui como uma metalinguagem muito clara pra ele,
tanto quanto a metalinguagem do capítulo anterior de talvez aquele cara que tava lá no fundo do porão ser ele mesmo se sentindo liberto agora depois de terminar essa obra, né? Inclusive, falando em término de obra, tem um anúncio importante de Boku no Hero que vai ser feito no dia 5 de agosto, na segunda-feira, porque o dia 5 de agosto é oficialmente quando o Boku no Hero acaba lá no Japão. Pra gente vai ser no domingo, né, no dia 4 de agosto, mas pra eles vai ser no dia 5 de agosto. Então, no dia 5, o Correio ou a Shonen Jump, ou os dois juntos, vão anunciar um novo projeto pra Boku no Hero. Eu espero que não seja um Boku no Hero Shippuden, e eu espero que se for alguma continuação de Boku no Hero, que seja um spin-off, não seja uma continuação direta com esses personagens aqui, porque eu acho que já deu o que tinha que dar desses personagens, até pela própria saúde do Correio Horikoshi, por conta de comparações, tem que separar. Eu acho que Vigilante fez muito bem em se passar no mesmo universo, ter personagens semelhantes, mas se passar ali bem separado de Boku no Hero, ser um spin-off ali bem separadinho, fechadinho, que até já acabou faz bem mais tempo que Boku no Hero. Então um outro spin-off, né, de repente o My Hero World, alguma coisa assim que a gente já comentou aqui no canal várias vezes, talvez seria o melhor caminho para uma outra continuação, para um próximo projeto de Boku no Hero Academia. Não sei se vai ser um novo projeto, não sei se vai ser um novo mangá, um filme, qualquer coisa assim, mas vai ser algo relacionado a Boku no Hero e ao Correio Horikoshi. Vamos ver. Depois desses 8 anos, a gente tem uma visão ali numa sala de aula bem parecido de quando o Deku tava na sala de aula ali com o Bakugo. O professor fala pra rapaziada se preparar para os exames de admissão e ele fala pra todo mundo preencher os formulários de carreira que eles querem seguir. Um cara bem seguro de si fala que vai entrar pro curso de heróis da UA e outro cara fala que os itens de suporte são o assunto do momento, é o que tá nos Trending Topics, e ele vai fazer de tudo para se juntar a Light Labo. Light Labo, na verdade, é uma agência de design de itens de suporte que foi idealizada pela Mei Hatsumi, que é tratada agora como uma inventora genial, apesar de continuar sem tomar banho. Mas dá pra gente ver uma aparência agora bem mais velha na Mei. Eu já tinha falado isso daqui anteriormente, que a Mei seria tratada como um All Might do curso de suportes, mas vocês não acreditaram, né? Pois bem, tá ela aí como All Might, como uma grande heroína gênia do curso de suporte, tendo esse reconhecimento. Isso daí eu achei muito legal. Aí até colocaram aqui como reconhecimento também o Dr. Ryu Yoshida. Yoshida eu acho que é em homenagem ao Yoshi do Mario, né? Porque esse cara lembra o Yoshi pra mim e também lembra um pouco uma galinha, não sei, um dinossauro, tudo junto ao mesmo tempo. A gente tem um aluno ali meio Sasuke, meio Dark, falando que quer se tornar um doutor pra tratar dos pacientes que parecem não ter mais esperança. E outra menina ali que parece muito um furry, fala que quer entrar pra Gel Inc. Por que Gel Inc? GE de Gentle e L de Lablava. Gel Inc, então, é a empresa deles que, segundo ela, ficou bem famosa depois da guerra cibernética de 5 anos atrás. Ela quer virar uma programadora profissional e trabalhar então pro Gentle e a Lablava, que aparentemente estão casados porque aparece um anelzinho ali no anel da Lablava. E o cara todo seguro de si pergunta pro nosso novo protagonista, talvez, o Dai, se ele quer se tornar um herói, porque ele tem uma individualidade muito fraca e por conta disso não vai rolar. Afinal, a taxa de surgimento de vilões não para de cair, cada vez mais os vilões estão sumindo e cada vez mais também o número de heróis está se estabilizando, porque agora só os melhores se tornam heróis mesmo. Quando o menino sai da escola, ele fica refletindo que o mundo mudou, as pessoas mudaram. Quando ele era pequeno, todo mundo dizia que queria se tornar o All Might, o Endeavor, o Best Jeanist, ou também o Deku, o deus das grandes explosões mortais Dynamite, ou o Shoto. Muito legal aqui essa cena com ele comparando os heróis que eram inspiração antes e os heróis que eram inspiração depois na infância dele, né? Então quando ele era ainda mais novinho, lá no comecinho, o All Might era comparado, o Endeavor, o Best Jeanist, que eram os caras ali do momento. Mas durante esses 8 anos, muita gente também se viu no Deku, no Bakugo, no Shoto, e é muito legal como o Bakugo é tratado pelo seu nome inteiro de herói, o deus das grandes explosões mortais Dynamite, e o Shoto também é tratado pelo seu nome de herói, que é só Shoto, né? Ao invés de ser tratado como filho do Endeavor. Isso daí, inclusive, é até mais comentado ao longo do capítulo. O menino ainda continua meio cabisbaixo, falando que já entendeu que não cresceu de verdade, e por isso, sempre que ele se sente inseguro, ele vai até a estátua do All Might. Parece que ele fica meio que se imaginando enquanto vê ali o All Might. O menininho parece que quando ele era novo, ele tinha um bonequinho até do Endeavor, que parece estar ali nas suas mãos, mas ele vai para a estátua do All Might, vai em frente à estátua do All Might,
e parece que ele fica se imaginando o All Might perguntando pra ele se ele vai dar conta do primeiro ano. E depois disso a gente tem a repercussão de vários heróis que fizeram parte da turma 1A, 2A, 3A com o Deku e que agora são heróis profissionais e são referência na sociedade Boku no Hero por vários atos diferentes. O primeiro que a gente tem mostrado aqui é o Tentacle, cara, fazendo ali uma grande referência aos heróis mutantes, né? Então fala que o Tentacle tem uma carreira impressionante desde a sua estreia, ele resolveu muitos casos de preconceito que ainda são comuns em regiões mais afastadas, justamente as regiões que ele nasceu, né? E ele resolve esses casos de uma maneira pacífica, por isso ele garantiu um tal prêmio Imamura da Paz. E ele dedicou esse prêmio para as pessoas que se rebelaram há 8 anos atrás. Ele só tá aí hoje em dia graças à determinação daquelas pessoas lá de trás. Ele tá super bombadão, né? Parecendo um 4 braços das ideias. E falando em notícias de equipes, a gente tem o Inguineo, né? O Ida, a Frop sendo a Tsuyu, a Create sendo a Momo e a Uravit, né? A Uraraka, percorrendo o país e visitando escolas do ensino fundamental. Graças a pouca taxa de vilões, né? Os vilões agora estão mais diminuindo do que crescendo. Os heróis conseguiram fazer outras coisas a não ser salvar civis o tempo todo, né? Eles estão expandindo as suas áreas de atuação. Agora existe um projeto de expansão de aconselhamento de individualidades. Esse projeto foi encabeçado pela Uravit e já é considerado um aspecto indispensável da sociedade atual. Para quem não entendeu, esse projeto de expansão de aconselhamento de individualidades foi encabeçado pela Uraraka porque ela quer ajudar pessoas, principalmente, né, pessoas jovens, pessoas da escola, pessoas assim, o mais jovens possíveis, a entender melhor as suas individualidades, e ela quer fazer com que esse projeto tenha uma parte realmente fundamental na sociedade para que as individualidades não sejam mal compreendidas, como a individualidade da Toga, como de repente uma nova individualidade do Shigaraki, né? E essas crianças consigam ter auxílio ali na sociedade e consigam realmente ter apoio para que elas sigam num caminho de luz, para que elas não caiam nas trevas, não sejam mal compreendidas, não aconteça o que aconteceu com muita gente da Liga dos Vilões que não teve o encaminhamento quando mais precisava e acabou se tornando um vilão, acabou indo pro caminho do mal e muita gente acabou morrendo nesse processo, como foi o caso da Toga também, justamente por não ter tido esse apoio no começo que a Uraraka agora tá oferecendo para muita gente. A gente ainda tem um mini quadro da Eri com o seu chifrinho crescendo de novo, então realmente ela voltou a ter a individualidade dela, né? A gente não sabe até que ponto ela tem, mas aí ela ainda não tá na UA, né? Ela tá numa escola ainda do ensino médio, tá tocando o seu violão ou sua guitarra ou seu baixo, porque foi inspirada ali pela Jiro, e o que a gente tem logo em seguida é o Aizawa falando pro Midoriya que o amigo de infância dele vai cair nos rankings mais uma vez, porque o Bakugo tá xingando quem tá filmando ele, perguntando por que tá filmando tão de perto. Ele não é uma obra de arte, e ele pergunta para as pessoas que estão filmando se elas querem morrer. E aqui é uma comprovação de que muita gente, cara, fica espalhando fake news, desinformação de que o Bakugo tinha virado herói número 1. Do nada a galera inventou isso, que o Bakugo virou herói número 1 e tava pegando a Uraraka, virou peguete da Uraraka desses 8 anos, enfim, coisa do tipo assim. Pode até ser, né, que na cabeça canônica do Correio isso tenha acontecido durante 8 anos, mas ele não escreveu nada disso, ele não representou nada disso, e até a Uraraka do lado do Bakugo, lá na última página que a gente vai acompanhar, tem uma refutação sobre isso, porque a Uraraka na última página tá olhando pro Deku, né? Mas a gente já vai chegar por lá. O Bakugo não é o herói número 1, porque o Aizawa fala aqui que ele vai cair no ranking mais uma vez, ou seja, ele já tá caindo no ranking várias vezes seguidas. Só que esse ranking aqui, a minha interpretação que eu tenho, que muita gente da live de mais cedo teve também, é que já que o Hawks aboliu a questão do herói número 1 agora, né? Esse ranking é muito mais um ranking de popularidade e não em si um ranking de herói número 1, herói número 2, herói número 3, porque o ranking de heróis anterior, ele meio que fundia a popularidade junto com a competência daqueles heróis. Fazia uma junção da popularidade com competência e a partir disso criava o Billboard Chart JP, que era aquele ranking de maiores heróis profissionais. Esse ranking foi o que manteve o All Might durante muito tempo como herói número 1, foi o que criou a pressão em volta do All Might, foi o que criou várias situações ali em volta do Endeavor também, e de certa forma o que derrubou a sociedade de Boku no Hero depois que o símbolo da paz acabou se aposentando, acabou sumindo, né? Então o que eu interpretei é que o ranking agora é muito mais de popularidade, é muito mais
mais sobre os heróis que estão sendo mais falados, né? Os heróis, assim, que realmente são populares com as pessoas e vão crescendo nesses rankings aí de popularidade, mas não necessariamente um ranking de competência, muito menos um ranking que classifica aquele herói como o maior de todos. O Deku fala que o Aizawa ainda tentou corrigir o Bakugo o máximo possível, né? O máximo que deu, e o Aizawa rebate falando que com isso ele acha que o Todoroki vai disparar na frente. Agora ele tá resolvendo vários casos sem parar, de dia, de noite, e mesmo sem jeito ele ainda trata todos os seus fãs com carinho, ele reconhece ali o amor dos fãs, e praticamente mais ninguém chama ele de filho do Endeavor. O Aizawa ainda fala que o Shoto vai passar em breve a Mount Lady e o Kamui Woods, né, que são um casal, eu acho, dentro de Boku no Hero, e ele vai brigar pau a pau com o Mirio Togata, né, com o Lemillion lá em cima, lá no topo. Achei muito bom que ele ainda cita o Monoma aqui, né, mesmo o Monoma tendo uma individualidade que foi tratada lá atrás como vilões, depois da guerra ele se ressignificou, né, como um herói bem importante, e ele ainda é tratado como alguém que tá se dando muito bem. O Aizawa então pergunta pro Deku se ele se sente solitário, né, o Deku que virou um sem individualidade, perdeu o One For All de uma vez por todas. Nesses 8 anos, a chama do One For All, que já tava pequenininha, foi se acabando, ele não recuperou os poderes como muita gente achava. Aliás, mais uma coisa que eu avisei, né? Eu falei lá numa previsão lá de trás que o Bakugo ia terminar como herói número 1, porque o Deku ia ficar sem individualidade. O Bakugo não terminou como herói número 1, essa eu errei, mas uma coisa que eu acertei lá de trás, faz tipo uns 3 anos que eu falei isso daí, é que o Deku ia acabar sim, sem individualidades. Não achava que ele ia acabar do jeito que acabou no final do capítulo, né? Que ele volta a ser um herói, mas eu achava sim que ele ia acabar sem individualidade. O Deku fala o seguinte pro Aizawa, né? Ele se sente solitário sim, mas lá atrás ele conversou com a Fua Senpai, né? Que se tornou a sua nova Senpai da 3A depois da formatura do Mirio, e ele pensou que mesmo sem nenhuma individualidade, ele ainda pode usar suas experiências para motivar as outras pessoas. Pode ser uma alternativa bem maneira. O Aizawa dá um corte nele, falando que ele deveria ser mais rigoroso com seus alunos, e isso daí é importante, porque os alunos que entram pra UA, de tão disputado que é, eles têm muita chance de se tornarem pessoas arrogantes e de serem péssimos heróis lá na frente se eles não forem bem regulados pelos seus professores no meio desse caminho. O que a gente tem depois é o Deku passeando pela cidade. A cidade parece estar bem vazia, com bem menos movimento. Ele passa inclusive por uma estátua ali que mostra todo mundo da 1A da época dele, né? Ele incluso nessa estátua também, meio que como uma homenagem da UA para todo mundo da turma dele que salvou a galera lá atrás. E ele fala que agora que eles são adultos, é muito difícil ele se reunir com todo o pessoal. Cada um tem seus compromissos, todo mundo é herói. Ele passa por uma propaganda que aparentemente de perfume, que o Tokoyami estreia essa propaganda, não sei como, porque o Tokoyami é meio que um corvo, né, sei lá. Ele passa por uma TV que tem o Kirishima, falando que o Red Riot faz sucesso entre os homens, muito sucesso, porque ele gostaria de ser aquele herói machão, aquele herói que esbanjava testosterona, né? Ele realmente conseguiu alcançar seu objetivo. E ainda falam que descobriram informações inéditas sobre sua origem surpreendente. Isso daí eu não sei se é uma informação com o Gigantomachia, com o Crimson Riot, alguma coisa assim. Não deixa claro. E aí a gente tem duas criancinhas vendo nesse telão o Kirishima e correndo, falando que é o Red Riot, é o Unbreakable. As criancinhas realmente reconhecem eles. O Deku vendo a criancinha feliz por conta do Kirishima, ele fala que fica muito feliz com todo mundo da classe dele trabalhando no que gosta de trabalhar agora, né? Todos sendo heróis. E ele se lembra com muito afeto a sua época de escola, que já passou faz bastante tempo. De repente, o menino que tava gritando ali sobre o Red Riot começa a cair, tropeça ali, e o Deku pula pra salvar ele, se lembrando de quando ele pulou pra salvar o Bakugo também no primeiro capítulo. Quando o Deku salva o menininho, ele vê que outra pessoa também pulou, só que acabou caindo no chão na tentativa de salvar o garoto. Essa pessoa é o Dai, né? Ou o Bidoria, como a gente pode chamar aqui também. O Dai fica extremamente chocado, falando: Deku, Izuku Midoriya, é você mesmo, você existe de verdade. E depois de conversar um pouquinho com o Midoriya, ele fala que vai prestar os exames de admissão, porém ele não tá muito seguro, porque ele tem uma individualidade que tá entre as mais fracas entre os colegas de turma que ele tem. E por isso ele sempre vem se perguntar pra estátua do All Might se ele pode se tornar um herói como vocês. Ele fala, como vocês é como o All Might e como o Deku. Ele reconhece o Deku como um dos maiores heróis. O Deku imediatamente se lembra dele mesmo
perguntando pro All Might se ele poderia se tornar um herói. Ele dá um sorriso e daí ele dá um mestrado em poucos segundos ali, analisando a individualidade do Dai e até botando um certo medo dele, né? Uma individualidade que permite tirar pratos do cabelo tem algumas semelhanças com a do Mineta, então eu acho que podem ser usados da mesma forma. Você pode lançar vários ao mesmo tempo para aumentar a potência, e agora há pouco até mudou de tamanho, né? Uau, você parece bem versátil. O Deku termina incentivando ele, falando que vai ficar tudo bem, porque ele tentou estender a mão para aquele garoto. Por conta disso, por conta dessa iniciativa, ele pode sim se tornar um herói. Ele dá boa sorte pro menino depois disso, mas nessa cena específica é muito legal, porque da mesma forma que ele fala que o menino pode se tornar um herói, ele também quer dizer que todo mundo que tem essa iniciativa de ajudar o próximo pode se tornar um herói. Apesar da estátua do All Might estar ali com o punho erguido, no mesmo lugar de caminho, né, ela ter sido reconstruída porque o Dabi derreteu ela, percebe que ela é representada no mangá de uma forma bastante sombreada. Não é mostrado todo o peitoral do All Might, a sua roupa de herói, o seu rosto, ela é mostrada só de uma forma sombreada, e atrás do All Might aparecem várias pessoas também como sombras, né, como vultos, erguendo o punho pra cima, meio que dando a ideia de que qualquer um mesmo pode se tornar um herói, porque o All Might antes do One for All não tinha individualidade, o Deku antes do One for All também não tinha individualidade, e por conta da força de vontade deles, o All Might foi quem mais cristalizou a individualidade do One for All, e o Deku pegou essa individualidade e conseguiu terminar o ciclo entre One for All e All for One, que vinha sendo carregado durante tanto tempo e que nem mesmo All Might conseguiu terminar. Porém, antes disso, eles eram pessoas sim sem individualidade e pessoas que sonhavam em se tornar heróis para protegerem mais gente, né? Então o Deku dá esse incentivo aqui pro Dai e ele segue agora rumo a Yue, uma mochila que parece muito a mesma mochila que ele começou lá no capítulo 1. Depois ele sorri bem forte pro Dai e dá boa sorte pra ele, até emocionando o menino, ele fica com o rosto triste, né, com um semblante ali um pouco abalado, enquanto as cerejeiras vão batendo ali na tela, e ele fala que estaria mentindo se ele dissesse que não se sente sozinho, não se sente solitário, mas se ele puder continuar motivando outras pessoas, e ainda mais agora que ele realizou o seu sonho, é a vez dele de motivar o sonho das outras pessoas também. Se ele puder continuar fazendo isso, essa vai ser a história de como todos eles, todos nós, ele se inclui até com o Dai, né, com o próximo menino, essa é a história de como todos eles nos tornamos os maiores heróis. E acaba então o capítulo com Midoriya entrando na Yue uma última vez com todas as flores voando ao seu redor. Mas calma, jovens, esse daí não é o fim. Quem quebra a palavra fim de My Hero Academia é o All Might veiaco. Olha a cara do All Might veiaco aí, com várias rugas, várias coisas estranhas. Ele quebra o fim e fala: que demora, jovem! O Deku fala pra ele que se o All Might tivesse avisado, ele buscava o velho no aeroporto, mas o All Might queria dar um presente surpresa pra ele. Os dados coletados da última luta dele contra o All for One de 8 anos atrás, quando ele tava lutando com a sua armadura lá do Batman Iron Man, abriram um mar de possibilidades, uma mais incrível que a outra, e a tecnologia continuou avançando junto com as individualidades. O que o All Might tem pro Deku é uma maleta, só que não é qualquer maleta. Percebe só o número que tem essa maleta, é o número 18, o mesmo número de maleta que o Deku tinha lá na Yue. Quando eles iam treinar na Yue, quando eles iam para uma espécie de treinamento de heróis, um treinamento prático dos heróis profissionais, cada um tinha a sua maleta e dentro dessa maleta ficava ali o seu traje de heróis. E agora essa maleta que o All Might entrega pro Deku tem o mesmo número de herói que ele tinha também na Yue, o número 18, cara, muito legal. O All Might fala que anteriormente ele tinha dominado múltiplas individualidades tudo ao mesmo tempo. Então agora ele quer a ajuda do Deku para mais uma vez coletar ainda mais dados. O Deku fica preocupado porque isso daí deve ter custado uma fortuna, mas à medida que a maleta começa a se transformar, o All Might fala que esse foi um esforço conjunto entre um amigo dele dos Estados Unidos, Kof Kof, correr até o final do mangá, não quer canonizar, rapaziada, mas foi uma turma dos Estados Unidos, provavelmente o pai da Melissa Shield, né, o David Shield, e também da jovem Hatsumi que virou a gênia, virou o All Might do curso de suportes. Além disso, o Bakugo também organizou um financiamento coletivo com todos os ex-alunos da classe A, toda a rapaziada que estudou com o Deku. O All Might ainda brinca com ele, falando que não adianta esconder, o corpo dele continua se movendo sozinho para salvar os outros, continua se movendo sozinho para se tornar um herói, porque isso tá na essência dele. Não é pro Deku rejeitar essa maleta, ele tem que se orgulhar, porque esse também foi um poder que ele ganhou por mérito próprio, um poder
ou um mérito que ele mesmo construiu. O Deku começa a chorar e toda a classe dele aparece em volta agora do Deku adulto depois de 8 anos. Mesmo com tantos desafios, mesmo cada um tendo a sua rotina, todo mundo ali se reúne pro Deku se tornar herói mais uma vez. E quem aparece estendendo a mão pro Deku é quem lá no primeiro capítulo chutava ele, explodia ele, xingava ele, é o Bakugo, cara, ou agora Dynamite, falando: vamos, Deku, e estendendo a mão pra ele. No cantinho, a gente ainda tem o Hawks falando um negócio muito interessante. Acho que agora os heróis têm mais tempo pra matar, as coisas estão mais tranquilas. A gente teve um deslizamento de terra que tá congestionando uma avenida. Agora a gente solicita a ajuda dos heróis. E o Deku olha uma última vez pra trás enquanto ele salta e ele vê um último vestígio, talvez do One for All, talvez do Shigaraki. Não dá pra saber se é o Shigaraki Tomura ou se é o Shigaraki o primeiro portador do One for All. É um dos dois, mas podem ser os dois também, né? O Deku vê o seu passado pra trás e o capítulo 430 é finalizado com o título My Hero Academia, Minha Academia de Heróis, Boku no Hero Academia. Esse é o título do capítulo 430. E essa é a história de como todos nós vamos continuar estendendo nossas mãos para sempre, finalizando com todos os heróis da classe 1A, agora todos como adultos e todos fazendo um esforço conjunto para que o Deku retome as suas atividades como herói, mesmo sem individualidade, mesmo sem o One for All, porque ele de certa forma foi o herói para todos eles, que eles já citaram várias vezes, né? O Correio então agradece, né, por seu 10º aniversário de Boku no Hero e o seu final, Boku no Hero acabando dia 5 de agosto de 2024 oficialmente. Ele agradece a leitura de todos e a revista Shonen Jump, né, coloca ali uma leitura de lado, falando que agradece de coração por terem lido por todos esses anos e eles esperam ansiosamente pela próxima obra do mestre Kohei Horikoshi. E Boku no Hero terminou assim, cara. Eu achava que eu ia chorar aqui mais uma vez, né, falando de Boku no Hero Academia, porque eu chorei na live de hoje mais cedo, né. Eu fiquei contemplando essa última página lá na live, né, ao vivo, lendo o capítulo 430, Minha Academia de Heróis, My Hero Academia, vendo esse capítulo aqui, e na hora que eu tava chorando, cara, eu não sabia por que eu tava chorando. Eu não tinha nada na minha cabeça, né, eu não tava pensando em nada, eu não tava falando nada, mas eu tava chorando, e daí eu tive que me controlar ali o máximo que dava pra dizer tchau pra vocês, pra agradecer todo mundo aí da live. E mais uma vez eu agradeço todo mundo também que acompanhou a obra de Boku no Hero comigo durante todo esse tempo. E olha só que interessante, né? Boku no Hero Academia vai sair no site oficial da Shonen Jump pra gente ler, né? Lá no site da Shueisha, Manga Plus. Vai sair no dia 4 de agosto, que é também o dia que eu completo 6 anos de namoro com a minha maravilhosa noiva Palominha, né? E ao mesmo tempo que a gente completa 6 anos de namoro, também fazem 6 anos que eu leio Boku no Hero Academia. Não sei se eu comecei a ler em agosto de 2018, mas foi depois do meio do ano de 2018. Foi depois de começar a namorar com ela, ou mais ou menos na mesma época ali que eu namorava com ela. Então, de 2018 pra cá, foram 6 anos aí que Boku no Hero fez parte da minha vida, quase que semanalmente, quase que toda semana. Eu acho que Boku no Hero mostrou pra gente uma finalização e até o desenvolvimento da obra muito humano também por parte do Correio. Então tem vários erros, né, durante a obra de Boku no Hero. Tem lá o festival esportivo que eu não gosto, tem a turma A versus B que eu também não curto, apesar de despertar as novas individualidades do Deku. Tem gente que não curte o Deku ter tido mais de uma individualidade. Tem a Star Stripes, que é um dos maiores erros. Tem a parada do Correio falar que o Deku ia se tornar o maior herói de todos, isso ter criado uma expectativa e agora ter gerado vários memes depois do final de Boku no Hero. É uma obra que tem vários dos seus erros, mas também tem muitos acertos, né? Eu acho que o Correio, como autor de um mangá shonen, né, ele tentou muita coisa diferente e ele até trouxe uma abordagem diferente, indo muito mais pro sentimental, indo muito mais pro uma questão de signos, né, uma questão de simbolismos dentro da sua obra, essa questão das mãos, né, de continuar alcançando as mãos, de continuar dando as mãos, de continuar estendendo as mãos para as próximas pessoas, foi uma coisa bem marcante ao longo de Boku no Hero e foi muito ousado também da parte dele
ter terminado a obra desde o capítulo anterior com o Hawks, falando que ia abolir a questão de herói número 1, agora ele também termina a obra desse mesmo jeito. Teve muita gente que ficou brava com o Deku não ter tido o devido reconhecimento dele ser o maior herói, dele ter tido finalizado o Shigaraki, o All For One, que era o maior vilão, dele não ter sido lembrado, né, dele sair na rua e não ter um monte de paparazzi tirando foto dele, não sei o que lá. Mas isso, cara, foi uma decisão que o Hawks mesmo tomou e que a sociedade Boku no Hero tomou desde lá de trás, juntamente com o Deku e com essa galera aí também. Eles têm as suas estátuas em frente da UA como heróis a serem lembrados também, mas eles não têm o mesmo simbolismo que o All Might teve lá atrás. Percebe que o Dai, quando ele tá falando dos heróis que ele sonhava em ser, ele fala do Deku, do Bakugo, do Shoto, também fala do All Might, do Endeavor e do Best Jeanist. Já a galerinha mais nova que tá ali correndo fica vislumbrada por causa do Kirishima ali nas telonas, né? São muito mais ligadas aos heróis de agora, aos heróis contemporâneos, né? Que já estão agindo há mais tempo. E o Deku passa do lado deles, mas passa meio desapercebido. Pode ser que ninguém notou o Deku também por uma própria questão de escrita do Correio. Pode ser que o Correio desenhou essas páginas pro Deku também transparecer pra gente a solidão dele, né? De todo mundo ter se tornado um herói, de todo mundo tá fazendo os trampos deles ali ao longo do Japão inteiro e do Deku ter se tornado, entre muitas aspas, somente um professor da UA e ainda mais sem individualidade. Muita gente falou que o Deku não merecia isso, que o Deku merecia mais, tal, mas eu gostei muito do final dessa obra, cara. Eu gostei bastante mesmo. Eu achei um final bom. Eu achei que teve muita coisa muito pior, né? A própria finalização da luta do Deku contra o Shigaraki, da luta dele contra o All For One dominando o corpo do Shigaraki, eu achei que foi muito pior, porque não teve impacto, não teve frases ali pra complementar, não teve todo aquele hype de finalização de uma luta final de um mangá shonen, né? Eu acho que lá faltou muito mais. Mas pode ser também que o Correio não colocou tudo isso justamente pra não dar o impacto que a galera tava querendo no Deku. Ao mesmo tempo, o Correio acabou dando esse impacto porque tinha muita gente lá acompanhando a luta do Deku, a luta tava sendo filmada, tava sendo gravada ali ao vivo, muita gente acompanhou esse soco final, vai ter o Deku gravado na sua memória como um grande herói ou como um dos maiores heróis por ter terminado com o maior vilão de todos. Mas é aquele ditado do Correio, né? Ele mesmo discorda da sua própria opinião. Então tem vezes que o Correio coloca uma coisa no mangá, daí ele não toca pra frente, daí tem outra coisa que ele coloca do nada. O Correio, ele traz uma confusão muito grande em Boku no Hero, né? Durante várias épocas de Boku no Hero, mas foi um prazer acompanhar essa obra. E eu digo novamente, né, que é uma das obras mais humanas, porque a gente viu o Correio adoecer no meio dessa obra e continuar, a gente viu como os japoneses também são teimosos, né, pra continuar escrevendo mangá, quando na verdade acho que ele deveria ter se tratado, mas a gente não sabe também como são as questões lá da Shonen Jump, se os caras não estavam obrigando ele lá a produzir um mangá de Boku no Hero de qualquer jeito, mas com certeza o adoecimento do Correio, várias coisas que ele viveu durante esses 10 anos, entre tantas outras coisas que ele leu na internet, conviveu aí na vida dele pessoal mesmo, tudo isso mudou muito a história de Boku no Hero, mudou muito o rumo de Boku no Hero e com certeza foi algo que afetou diretamente na qualidade da história de Boku no Hero. Tanto esses defeitos que eu apontei anteriormente, como a Star Stripes, entre outras coisas, né? Finalização da luta contra o Shigaraki, quanto várias outras coisas que foram acontecendo. Mas eu achei um mangá muito humano, um mangá que trata o tempo todo de sentimentos, trata o tempo todo de salvar as pessoas. E eu acho que o final foi muito coerente com o que o Correio construiu durante esse tempo todo. Eu acho que tinha muita coisa que eu queria falar, tinha muita coisa que eu queria dizer, né, nesse momento, mas eu não fiz roteiro, azar o meu. Teve muita coisa que eu comentei na live também anteriormente, que eu não sei se eu vou comentar agora, mas enfim, se você chegou no final desse vídeo e não tinha lido Boku no Hero até então, vai ler, cara, tira suas próprias conclusões, eu acho que isso daí é o mais importante. A gente vive numa época que na internet, cara, a rapaziada pode comentar alguma coisa ali que seja totalmente aleatória e cai no perfil de milhares e milhares de pessoas. Essa coisa aleatória pode ser muito positiva ou pode ser muito negativa, mas geralmente aquilo é só a opinião daquela pessoa, e a gente tá vivendo também uma época que a gente é muito influenciado pela opinião dos outros, né? Você pode ter sido influenciado aqui pela minha opinião, porque eu tenho um lugar aqui que eu construí no YouTube graças a Boku no Hero também, e isso me coloca aqui com um certo lugar de fala pra falar de Boku no Hero, mas que eu não necessariamente tenho, né? Mas eu posso, graças a esse lugar de fala propriamente de Boku no Hero, influenciar na sua opinião, mas eu não quero que a minha opinião seja a verdade absoluta pra você, assim como você não pode tratar como verdade absoluta a opinião do pessoal da internet, né? Como eu falei, Boku no Hero, Bleach, Naruto, One Piece muitas vezes, Jujutsu Kaisen, Shingeki, Demon Slayer, entre várias outras obras, acabam sofrendo na mão aí da internet
por conta da opinião de massa, né? Muita gente só vai replicando opiniões que na verdade não foram eles que criaram, não foram eles que fomentaram, e uma opinião que é repetida milhares de vezes acaba se tornando uma verdade absoluta aí da internet. A gente tem que tomar cuidado com tudo isso, né? Não só no nicho de mangás, mas em vários nichos diferentes. É importante que a gente crie a nossa própria opinião, com base, às vezes, numa opinião de um pessoal aqui, de um pessoal ali, mas a gente ter a nossa própria convicção, que eu acho que é o mais importante. E por fim, eu queria agradecer vocês, gente. Esse período todo aí, de 2019 pra cá, 2019 finalzinho ali, lá pra agosto mesmo, né? De 2019 foi quando eu criei o meu canal aqui no YouTube, e desde lá pra cá eu vim analisando Boku no Hero Academia. Foi uma rotina muito prazerosa analisar Boku no Hero aqui quase toda sexta-feira com vocês. Teve vezes que eu analisei depois, muitas vezes que eu analisei depois, muitas vezes que eu deixei de analisar, muitas vezes que eu falhei com vocês. E por conta disso também eu me vejo no Correio muitas vezes, né? Essas imperfeições de Boku no Hero são imperfeições que eu também vejo no Correio. Talvez algum dia eu ainda consiga conversar com o Correio pra eu falar de toda essa história que eu tive com Boku no Hero, pra falar de como ele indiretamente também mudou a minha vida, né? Ou diretamente. Mas a obra de Boku no Hero Academia me trouxe aqui pra um canal no YouTube que hoje em dia eu tenho muito orgulho de ter, muito orgulho de fazer aqui os meus conteúdos, uma oportunidade muito única que muita gente gostaria de ter, de produzir conteúdo, de ser um youtuber, de ser um criador de conteúdo ou um influenciador, como muita gente fala, né? Então é uma oportunidade muito grande, é um privilégio que eu tenho hoje, e se eu tenho esse privilégio, eu devo esse privilégio a Boku no Hero Academia. Pode ter outros multiversos que eu cresci no YouTube ou não cresci por conta de outras obras, por conta de outros conteúdos, mas nessa realidade atual eu só cresci por conta de Boku no Hero. Então eu sou muito grato a Boku no Hero, eu sou muito grato por esses 430 capítulos, várias temporadas, até mesmo os filmes, né, que me renderam AdSense, que me renderam visualizações aqui do falando mal ou bem dos filmes. E sou muito grato principalmente a você que tá aqui comigo, você que começou aqui junto comigo, né, na história do canal, como o Pedrinho também, é um dos membros hoje em dia, mas foi um dos meus primeiros inscritos aqui no canal. O primeiro vídeo que eu soltei aqui, deu falando "Fala Talera, eu sou o Talera", foi de comemoração de 1000 inscritos, e o Pedrinho estava lá entre eles. A Mari, que apareceu no meio disso daí, lá entre 2021 e 2022, quando eu fazia live, também apareceu comentando ali. E hoje é uma das ADMs aqui do canal, era ADM da Twitch. Tá fazendo novas artes de thumbnails aqui pro canal, agora que eu tô num rumo diferente. A gente tem o DK também, que faz pouco tempo que participa das lives, mas já virou membro, já tem uma participação muito grande lá no grupo dos membros. Eu só citei aqui algumas das pessoas, né, que tiveram ao longo dessa trajetória junto comigo. Foi graças a Boku no Hero que eu também conheci muita gente aqui do YouTube, e eu tratava como os meus heróis lá atrás quando eu começava, né, como o Mangaque, né, o Evandro do canal Mangaque, como o BRK Edu, que eu tive a oportunidade de conversar e conhecer na Gamescom, entre tantas outras oportunidades. Se eu cheguei nesse ponto, se eu cheguei nesse nível, se hoje eu tenho também o privilégio de estar aqui e o privilégio de estar trocando de nicho para jogos de anime, foi graças a vocês. Então, eu agradeço muito todo o tempo que vocês dedicaram a ouvir minhas análises aqui, ouvir eu conversando sobre Boku no Hero, dando a minha opinião, ouvindo a opinião de vocês, conversando o máximo possível, com o respeito possível aqui de Boku no Hero, foi graças a vocês. Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado de coração por toda essa caminhada. E é isso. Eu acho que eu não tenho mais nada a falar, senão eu vou encher ainda mais abobrinha aqui. Um beijo pra vocês. Talera na voz é nóis. Tamo junto, lindões e lindonas. Plus Ultra. E muito obrigado, Correio Horikoshi, muito obrigado, Boku no Hero Academia, por essa história, por ter compartilhado essa história junto comigo, e por eu ter compartilhado essa história com muita gente, eu ter construído parte da minha história, uma das partes mais importantes. Muito obrigado, gente. Amo vocês. Obrigado por tudo. E até a próxima. Até mais.